eu preciso trazer a primeira pauta enquanto o Adrilles tem o último sono da beleza dele. Provavelmente ele deve acordar daqui a uns 15, 20, 30 minutos. E ele deve falar com a gente logo em seguida. Mas vamos lá. Meu querido Holiday, final de semana agitado e a Janja virou cheerleader da censura nas redes sociais. Ministros de Lula fecham um projeto sobre regulação de plataformas que terá a ANPD como xerife com poder para bloquear redes. As principais diretrizes da proposta já foram definidas pelo Planalto e ficou definido que a Agência Nacional de Proteção de Dados vai se encarregar de atuar como uma xerife das redes sociais, com o poder de multá-las e até bloqueá-las, caso as ordens de remoção de conteúdo sejam descumpridas. O plano, meu amigo Holiday, é que a ANPD seja robustecida, eu adoro essas matérias do Globo, né? Para atuar como uma agência digital e não somente um órgão encarregado de proteção de dados. E aí, Holiday, a gente está olhando para uma situação bizarra e a gente já vai colocar a Janja, então? Pode colocar o vídeo 1 da Janja falando que ela quer se aproximar do modelo chinês. Vamos entender como. O presidente Xi falou, inclusive, que eles também têm problemas dentro da China. Apesar de ter uma regulação muito forte lá, só pode usar a tela a partir de 11 anos com um horário específico, não pode ter rede social, tem toda uma regulamentação. Ele disse, se aqui não seguir a regra, tem efeito, tem prisão, sabe? Tem toda uma legislação. E por que é tão difícil a gente falar disso aqui? Por que é tão difícil a gente falar em outros espaços, sabe? Não é uma questão de liberdade de expressão. Você fica até sem palavras. Por onde começar, né? Por onde começar, Holiday? Cara, eu tinha lido a notícia, mas eu não tinha visto o vídeo. Quando você vê o vídeo, você fica assim, horrorizado com um negócio desse, porque é impressionante. Ela está comparando a legislação do Brasil, e aqui não é mais a direita falar que a extrema-direita, a teoria da conspiração, não, é ela própria, a Janja, comparando a legislação brasileira com a realidade chinesa, com a legislação chinesa, que é uma ditadura, meu Deus do céu. O que essa mulher tem na cabeça? E ainda se diz uma socióloga. Janja, nós não podemos, nós não devemos falar sobre aplicar a legislação chinesa no Brasil, porque a nossa Constituição ainda diz, apesar de tudo que acontece no nosso país, ainda diz que nós somos uma democracia, sua anta! Não é comparável porque se trata de uma ditadura. O controle lá é rígido porque as pessoas não podem falar o que querem. Esta é a definição de uma ditadura. Não é possível que uma pessoa fale isso num órgão de imprensa e não seja questionada duramente sobre. Que não é qualquer pessoa. Não é uma cidadã comum falando uma barbaridade. É a primeira-dama do Brasil falando isso num dos maiores canais de comunicação do país. Que deveria, inclusive, ter como honra própria a Folha de São Paulo defender a liberdade de imprensa. É inadmissível que a primeira-dama diga em um jornal de altíssima circulação que pretende aplicar regras de uma ditadura comunista em um Estado que ainda se diz republicano e democrático. Pelo amor de Deus, é de uma ignorância ou de uma hipocrisia, depende do ponto de vista, que chega a chocar. E aí sim nós temos uma denúncia gravíssima do que vem acontecendo no nosso país. Se alguém tinha dúvida de que estávamos avançando para uma ditadura, olhando essa entrevista não tem como mais ter dúvida. E o pior de tudo isso, nós fomos impedidos de dizer isso nas eleições de 2022.